Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou gravando esse vídeo no final de junho, vocês vão estar vendo ele aí na metade de setembro, então eu espero que com vocês aí do futuro esteja tudo bem, tá? De que, enfim, as coisas possam ter melhorado minimamente, né? Apesar de a gente não ter muita perspectiva. E bom, de tudo isso, como eu estou falando em todos os outros vídeos aqui do canal para quem está acompanhando, hoje a gente vai conversar então sobre o Mar Inquieto, do Yukio Mishima. E bom, gente, primeiro de tudo, eu quero dizer pra vocês que eu considero este livro aqui um livro juvenil, mas ele é um livro juvenil muito bonito, um livro belíssimo sobre autodescoberta, sobre amor, sobre, enfim, o que é crescer, né? E no caso aqui do Mar Inquieto, do que é se tornar homem. E é o seguinte, esse livro aqui é escrito pelo Yukio Mishima, e pra quem não conhece o Mishima, ele é um autor japonês contemporâneo muito reverenciado e muito famoso. Ele se suicidou em 70, mas ele é um dos grandes nomes da literatura japonesa no século XX. Ele era muito amigo do Kawabata, por exemplo, que foi um autor japonês muito importante no século XX também e que ganhou o Nobel. E, enfim, esse livro aqui é meu primeiro contato com ele e confesso que fiquei muito curioso pra ler mais coisas dele, mas eu sei que os livros dele estão esgotados, tá? Então, assim, vai ter que garimpar aí um pouco na estante virtual ou em sebo, porque realmente eles estão bem esgotados e na estante virtual, pelo que eu vi, eles estão com um precinho meio salgado. Mas enfim, quem me indicou esse livro e quem me emprestou esse livro, né, que eu tenho aqui em mãos, foi a Rosana, que é a minha gerente na livraria que eu trabalho. E, assim, ela falou assim, Rodrigo, talvez você goste muito desse livro, é um livro muito bonito e tal. E eu falei assim, tá, me empresta. E, enfim, eu já tinha um interesse em conhecer a obra do Mishima, sendo que, por conta dessa questão dos livros estarem esgotados, também nunca dei muita bola, porque, enfim, eu não sou muito fã de pagar muito caro em livros, já confesso pra vocês, assim, eu tenho muita pena. E, principalmente se for livros esgotados, que são mais caros ainda. Enfim, de tudo isso, deixa eu contar um pouquinho da história do Mar Inquieto pra vocês. Bom, gente, no Mar Inquieto a gente vai acompanhar então o cotidiano de uma pequena ilha no Japão ali final da década de 40, início da década de 50, até porque esse livro aqui ele foi publicado em 1954, então a gente presume ali que é no final da década de 40, início da década de 50, e a gente vai acompanhar o cotidiano dessa ilha, que se chama Utajima, que eu não sei se estou pronunciando certo, tá, gente, mas enfim. E o livro começa então com o Mishima descrevendo mesmo um panorama geral daquela ilha, né? De como é aquela ilha, de como é o clima, de como são as casas, de como funcionam as relações ali naquele lugar. E assim, gente, o primeiro capítulo desse livro é um dos primeiros capítulos mais interessantes que eu já li na vida. Porque assim, o Mishima demora muito pra entregar pra gente quem são os personagens dessa história, de quem são os protagonistas e tudo mais. Então, assim, é um livro que começa descrevendo todo o cenário, você vai entrando ali naquela vila, você vai conhecendo a arquitetura, você vai conhecendo o clima, você vai conhecendo o ambiente no geral, e só depois que ele apresenta aos poucos também os personagens, o que eu achei muito interessante. Sério, o primeiro capítulo desse livro, eu até demorei pra ler um livrinho curto, ele tem 160 páginas, porque o Mishima, ele tem isso, ele tem uma coisa na escrita dele, que é uma coisa muito descritiva, mas que não é aquele descritivo chato, tanto é que é um livro super curto. Ele vai descrevendo e pra te colocar ali no meio daquele ambiente, assim, ele faz um clima muito bom, ele constrói muito bem todo aquele cenário de uma maneira muito tridimensional e de uma maneira muito cinemática. Eu gostei muito disso na escrita dele, muito, 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 muito mesmo. Foi isso que me chamou mais atenção na escrita, pra ser sincero, porque é assim, uma coisa que você entra, sabe? É uma coisa muito imersiva mesmo. É como se você botasse um óculos de realidade virtual e viajasse ali pra aquela ilha naquele período então que se passa o livro. E assim, é muito, 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 muito interessante toda essa construção e da forma como ele vai mostrando essa ilhazinha pra gente, e ele vai mostrando também os costumes por meio da descrição do ambiente. Isso pra mim, o livro já começa assim, e eu já tava assim, quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, eu falei assim, poxa, que coisa bonita, que coisa diferente. Então, caso vocês tenham interesse em ler esse livro, não se assustem com esse primeiro capítulo, tá? É uma coisa que é importante e é uma coisa da escrita do Mishima. Então, se você não gostou do primeiro capítulo desse livro, provavelmente você não vai gostar do resto do livro, porque o resto do livro vai continuar seguindo esse modelo de montando todo o cenário ali da trama, tá? Me lembrou um pouco, agora falando aqui, né, verbalizando isso, me lembrou um pouco que o John Steinbeck faz no As Vinhas da Ira, que no As Vinhas da Ira a gente tem um capítulo contando a história ali da família
ilha, e o capítulo posterior é um capítulo montando o cenário dos Estados Unidos, montando o cenário no qual aquela história tá se passando. E agora pensando assim, tô pensando isso enquanto eu tô falando, gente, me lembrou isso. E nossa, eu adorei As Vinhas da Ira e adorei o Mar Inquieto. Mas enfim, sobre o que é que vai se tratar então o Mar Inquieto? O Mar Inquieto a gente vai acompanhar então a história do Sinjin, né? Eu não sei se eu estou pronunciando os nomes certos, tá, gente? Me desculpa, eu não sei pronunciar direito os nomes dos personagens, eu não sei bem como é a pronúncia do japonês. Então a gente vai acompanhar a história do Sinjin, que é um marinheiro ali, porque toda aquela ilha, ela sobrevive e vive em prol da pesca, dos frutos do mar em geral, né? E o Sinjin é um jovem marinheiro ali, ele sustenta a família porque a mãe dele é viúva e ele tem um irmão mais novo. E a mãe dele também ali ajuda nas despesas porque nessa ilha a maioria das mulheres participam ali da vida comercial e do funcionamento daquela sociedade, porque, enfim, como é uma ilha que gira em torno do mar, que gira em torno do que o mar disponibiliza, essas mulheres são mergulhadoras que têm ali a função de mapear a área e tudo mais. E essa questão das mergulhadoras, que é posta da mãe do Sinjin, é bem interessante porque a partir disso o Mishima ele vai contando um pouco ali, então, daquela cultura, né, de como funciona ali essa questão de uma cidade que vive em prol do mar e de como todo mundo gira em torno ali daquilo. Então todo mundo participa, todo mundo faz alguma coisa. Ninguém fica em casa de flores ou não. Todo mundo participa, homem e mulher. E eu achei isso muito interessante, esse panorama que ele faz da cultura japonesa, de mostrar pra gente mesmo como é que funciona ali aquela sociedade. Eu achei isso incrível. Muita gente pode ser que ache chato, tá? Mas aquilo, é bem interessante se você tem interesse em conhecer a cultura japonesa, se você tem interesse em conhecer a cultura nipônica no geral. E, enfim, voltando pra trama do Mar Inquieto, a gente vai acompanhar o Sinjin, um adolescente se descobrindo, né, enfim, vivendo sensações de adolescente, e as coisas começam a mudar e a história começa a andar quando chegou uma moça nova na ilha, que na verdade não é nova na ilha, porque o pai dela já vivia na ilha há muito tempo, mas ela acaba voltando pra ilha por um determinado momento na família dela. E ela é uma moça muito bonita, é uma moça muito vistosa, e todos os rapazes da ilha querem ter uma chance com ela. Essa jovem é a Atsu, né, que é de uma família ali importante, uma família que tem uma condição financeira bacana, né, melhor do que as outras, por exemplo. E todos os garotos ficam afim dela. E o Shinji, então, não foge da regra. Ele acaba ficando apaixonado por ela. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar o dia a dia do Shinji e a descoberta do amor por essa moça ali nova naquela ilha. E o livro é basicamente isso. É um adolescente se descobrindo e descobrindo o amor. E, gente, é o que eu falei pra vocês, esse livro aqui é um livro juvenil muito bonito. Assim, muita gente pode falar assim, ah, não, mas isso daqui é literatura adulta. Gente, eu não acho. Eu acho que esse livro aqui é um livro completamente juvenil porque ele fala sobre os dramas do que é você ser adolescente, do que é você se apaixonar, do que é você, enfim, lidar com diversas sensações que você nunca teve antes. E é um livro muito bonito. Assim, se esse livro estivesse disponível, né, se ele não tivesse esgotado, eu super indicaria ele pra dar pra adolescentes, porque é um livro tão bonito, tão delicado, sobre o que é se tornar, enfim, um homem adulto, do que é se apaixonar, do que é, enfim, ter essas sensações que adolescente sente, essas coisas novas. E assim, é tudo tão bem escrito aqui nesse livro, tão bem contado, não só a história do Shinji, mas todo o panorama que o Mishima faz daquela ilha, toda a cultura que ele vai nos mostrar ali é muito interessante. Então, assim, é um livro muito rico e não é um livro chato de ser lido. É um livro que não tem uma história nada demais, assim, que não tem uma história, oh meu Deus, que coisa diferente. Mas é uma história muito bem contada e contada de uma maneira muito bonita e contada com uma delicadeza muito grande. Contada com um olhar apaixonado, assim. Esse livro aqui é ótimo, gente, pra gente... Dá pra um adolescente, assim, se você tem um filho em casa, ou se você tem um amigo que é adolescente, ou se você é adolescente, esse livro aqui é lindíssimo. Nossa, eu gostaria muito de ter lido ele quando eu era um pouco mais novo, quando eu, enfim, tava começando a descobrir tudo aquilo. E, assim, é lindo, é muito bonito mesmo. É sério, gente, é muito
É um livro muito jovial, assim. Eu acho que eu recomendo ele pra todo mundo, porque todo mundo já passou por uma situação parecida com a Dulcinea. Que é essa situação de descoberto, que é essa situação de se apaixonar pela primeira vez. Que é essa sensação de lidar com outras coisas enquanto você está apaixonado. Porque a adolescência, muita gente desdenha da adolescência, mas uma coisa que eu sempre penso é que a adolescência é um dos momentos mais cruciais da vida de uma pessoa, porque você tem que lidar com se tornar adulto, de você crescer, lidar com as demandas do que é você se tornar adulto, né? E lidar com essas primeiras sensações que você nunca teve na vida, que é se apaixonar, que é lidar com os sentimentos do coração e lidar com a sociedade no geral, né? Porque quando você se torna adolescente, passa ali naquela transição de adolescência pra vida adulta, você, a sociedade, a família no geral, bota muita pressão em você, demanda de muita coisa de você e você tá um turbilhão. Então, assim, eu acho que a adolescência é um período muito complicado e muito crucial pra todo mundo, sabe? Apesar de muita gente desdenhar. Tanto é que se alguém, assim, que é muito fã dessa coisa de endeusar a literatura adulta, vê eu falando desse livro aqui como um livro juvenil, vai me xingar aí. Mas, gente, é um livro juvenil. É um livro que fala sobre temas muito universais da adolescência e que é um livro bonito. E eu acho que ele não é um livro só para adolescentes, mas é um livro que super caberia para você dar de presente, para você indicar para um adolescente ler. Um adolescente ali de 15 a 17 anos vai adorar esse livro, assim. É um livro bonito, é um livro muito bonito. E não só um adolescente de 15 a 17 anos vai adorar esse livro, como alguém adulto, como você, se você tiver 30 anos, como se você tiver 50 anos, como você, se você tiver 25 anos. É um livro que agrada todos os públicos, porque todo mundo já passou pelo que o Shinjin passou. E é isso que é tão incrível, é isso que é tão bonito, assim. E é isso que torna a experiência de leitura desse livro uma coisa que vale a pena. É um livro que vale a pena, é um livro curto, gente. E infelizmente é um livro que tá esgotado, mas se você tiver muito interesse em cultura nipônica e se você quiser conhecer a escrita do Mishima, recomendo fortemente. Assim, foi um ótimo contato que eu tive com ele. Achei muito bonito, enfim, um livro poético, um livro sabe, que te transporta, que te leva, assim, que faz você viajar e de que você aprende muita coisa e de que você fica maravilhado. Assim, eu acho que pra mim é um livro que é completo no que ele se propõe a tratar e é isso, gente. Olha, adorei demais esse livro. Sim. Nossa, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Acho uma pena estar esgotado. Companhia das Letras, por favor, reimprima esse livro. Mas enfim, gente, olha, fica aqui a dica do Mar Inquieto, do Mishima, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem curiosos, porque realmente é um livro que vale muito a pena ler, tá? E é isso, eu vou deixar o link da Amazon, porque tem alguns vendedores que vendem usado, e vou deixar o link da estante virtual pra vocês darem uma olhadinha, darem uma conferida. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele likezinho que ajuda bastante aqui o canal. Não se esqueçam de se inscrever, porque toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro, né, e falando, trocando ideia. E é isso, gente, ó, fica aqui minha dica do Mar Inquieto. Obrigado, Rosana, se você estiver vendo esse vídeo, por ter me indicado. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.